Olá pessoal, um tema bem legal para vocês hoje aqui. Minimalismo. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Talvez tenham ouvido falar na arte minimalista, design minimalista e coisas assim, né? Mas tem um estilo de vida que é minimalista, que é mais simples, o que não quer dizer que é ruim, em absoluto, pelo contrário, até para o planeta é melhor, como nós veremos aqui. E por ser também um estilo de vida, acaba sendo uma filosofia de vida e também um estilo espiritual de vida, no sentido amplo da palavra espiritual, não tendo nada a ver com religião. É uma questão da nossa transcendência. E para isso o minimalismo é muito bom, muito interessante. Tem também a ver, obviamente, com um estilo de vida simples, amor pela natureza também, como está na nossa capa aqui do nosso vídeo, né? Com certeza tem a ver com isso. Tem a ver com roupas também, como essa aqui que eu estou usando, né? Uma marca que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Lazul, uma marca brasileira, que produz roupas minimalistas também. Então tem tudo, uma forma de móveis em menor quantidade numa casa, tudo funcional, nada exagerado, nada gritante, nada dispendioso no sentido de como a gente faz no mundo hoje, né, de descartável. Não. Até o vestuário minimalista ele tem uma função de ser bem duradouro, até, por exemplo. E não isso, outros produtos também. Eu acho isso interessante, é um estilo que eu sigo bastante. A gente não ter assim excesso de roupas, excesso de calçados, excesso de coisas. Vou ser bem sincero com vocês, apesar de ser um leitor ávido desde os 9 anos de idade, nem mesmo em livros. Por quê? Porque de tempos em tempos, em que eu acho que a minha biblioteca está muito cheia de livros, eu dou meus livros, eu não os vendo, faço doações. Prefiro doações mais direcionadas, para pessoas que eu sei que vão realmente se beneficiar com eles, e às vezes para alguma organização, mas essas às vezes deixam os livros nas bibliotecas e lá eles morrem. Morrem, já perceberam? Então eu prefiro que pare na mão das pessoas. Isso também faz parte desse estilo de vida. Tá? Então, bom, mas o que seria esse minimalismo? Quando a gente vai procurar por aí, se fala muito nesse tema, é um conceito cada vez mais comum, muitas pessoas até se identificam como sendo minimalistas. O termo se referia, assim, no começo, a várias manifestações artísticas e culturais que acabaram acontecendo em momentos distintos do século XX. E elas se baseavam em se utilizar somente o mínimo de elementos estruturais como forma de expressão da arte e da comunicação. Mas com o tempo, essa ideia foi incorporada a outras áreas da expressão humana e se transformou num estilo de vida. Mas qual é a proposta de um movimento minimalista nesse sentido? Bom, em termos gerais, ele se caracteriza por austeridade, síntese, inclusive dos meios e usos da abstração. Enquanto aspecto filosófico mesmo, o minimalismo irá adequar as necessidades da vida àquilo que é realmente essencial, descartando futilidades, por exemplo, no caminho da realização pessoal e também no caso da realização espiritual. Sempre vai ser assim. Então, como estilo de vida, ele se baseia em diminuir drasticamente, por exemplo, os níveis de consumo, adquirindo apenas objetos necessários para uma vida plena. Mas, além disso, essa forma de viver busca olhar para os prazeres que o consumo desenfreado não compra. Como assim, gente? Os adeptos do minimalismo priorizam uma vida simples, focada nos seus reais interesses, realização pessoal, autonomia, questão de uma liberdade bem profunda aí, sanar as dívidas, fazer compras mais conscientes e se desfazer de tudo que não tem utilidade são algumas atitudes para quem pretende iniciar essa maneira de viver. Tem alguém que diz, mas eu não conseguiria, Paulo, faz o que é possível. Então vale lembrar que de alguma forma esse tipo de comportamento valoriza o autoconhecimento. Por isso a conexão com a espiritualidade que eu falo, Por quê? Critica a sociedade de consumo, o fetiche da mercadoria e o sistema capitalista até.
Então, mesmo as roupas minimalistas, elas podem não ser, entre aspas, baratas, mas também não são exorbitantemente caras, mas são boas, para durar. Sabe aquela camisa ou camiseta que às vezes você tem há muitos anos? Eu tenho, acho que todo homem tem roupas assim, né? Tem a estética minimalista também, né? O minimalismo pode se referir a uma estética, né? Ou seja, a aparência que as coisas possuem, né? Nesse caso, uma estética clean, né? Simples e com cores neutras. Aí vamos falar um pouquinho do vestuário, já que eu estou usando, né, uma camiseta como essa aqui, que é uma camiseta de uma marca minimalista chamada, né, Lazul, é o nome dessa marca aqui, muito legal, muito boa, que eu recebi. É um tecido que é 100% algodão, não incomoda, né, não tem, inclusive não tem, já que eu sou autista, né, gente, aquelas etiquetas aqui atrás que são um problema, não tem, e aí eu não tenho que estar cortando, como geralmente todo autista faz, e não só autistas fazem isso, né. Então não tem aquelas costuras complicadas que pinicam, que atrapalham. Então esse é o primeiro ponto, é um tecido que desceu no corpo, caiu e está ali perfeito. Maravilhoso, né? Então, o vestuário minimalista tem essas características, né? Roupas chamadas de coringas também, né? Que podem ser combinadas entre si de várias formas, que reduzindo assim a quantidade de peças no armário. Esse é um ponto muito importante também. Geralmente tem tons neutros, por exemplo, branco, preto, listado, cinza, bege, que é essa aqui, azul e marrom. Eu particularmente gosto muito do branco, do preto, todos os tipos de azul. O bege eu uso menos, mas eu gosto quando eu encontro essa aqui, eu gostei muito, por sinal, tanto que é ela que eu estou usando aqui hoje para vocês, né? A ideia é que essas peças sejam de boa qualidade e atemporais, que é exatamente isso que eu gosto, feitas para durar muitos anos. Veja só que interessante esse tipo de coisa. Eu vou aproveitar, né, já que estou falando disso, né, para mostrar para vocês essa camiseta e as outras duas que eu recebi dessa marca, né. Lazul é uma marca do Rio Grande do Sul, é lá da cidade de Santa Cruz, criada em 2023, por gente jovem, inclusive. Por isso que tem essa pegada, né? E que tem essa visão minimalista da vida, das coisas, de sustentabilidade e tudo mais. Tudo que eu vou falar depois no vídeo aqui, né? Até o final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que ficou, gente. Olha só que legal. Então, pessoal, acabei de receber aqui um conjunto de camisetas da Lazul, uma marca do Rio Grande do Sul, começou em 2023 e é uma moda minimalista. Eu gosto muito do minimalismo, olha só que legal. Lazul, bem minimalista mesmo. Tem também umas, né, preta, que maravilha, e outra cor, tem para todos os gostos, gente, todos os gostos aqui. Falling in love with you, completely surrendered. I feel good with you, yes, better than myself. Surrender. Another day. Como vocês viram aí, uma participação especial da Lilith no final, né? A minha gatinha preta, maravilhosa, querida ela, né? Ficou bem legal, né? Até tem as fotos aqui. Vamos começar por aqui, né? Aqui a preta, aqui a azul e aqui essa que eu estou usando agora, que atrás é assim, conquiste sua liberdade. Então esse aspecto de autonomia realmente é uma das características do minimalismo. E eu sempre gostei de camisetas assim, sem muita coisa, uma ou outra coisa assim, escrita bem mínima mesmo, né? Nada muito gritante. Então acho que é por isso que eu realmente me afinizei com isso. Gosto muito do trabalho que o pessoal está fazendo na Lazul. Meu amigo Rafael Lasta, que é inclusive o idealizador de tudo. Tem até um print do site deles aqui, né? Que é Usa Lazul, é bem o contrário, Lazul para os dois lados, né? Usa Lazul com tudo com Z, né? Usa Lazul é o nome do site. Tem até aqui um pouco mais sobre como conhecer, né? Qual é a ideia, que é bem minimalista mesmo, né? Então
são roupas confortáveis, essa é a ideia de liberdade pessoal, conquiste sua liberdade. Por quê? Porque a roupa não incomoda, então já facilita a nossa vida, né? Até para poder se movimentar. Eu, por exemplo, digo assim, essa aqui é um tipo de roupa que dá para fazer trilha com ela, né? Sem nenhum problema, com certeza, né? Com certeza. Então, gostaram? Bom, se vocês gostaram, vamos lá. usalazu.com.br. Bem fácil, né? usalazu.com.br. Inclusive, o site está na descrição do nosso vídeo aqui, então já facilita, só clicar ali e vocês já vão direto para lá. Não precisam nem se preocupar em anotar daqui. Tudo ali. Bom, mas tem motivos para a gente se tornar assim minimalista? Mesmo que não consiga fazer tudo que se propõe nisso, tem aqui um resuminho simples para começar. 5, né, coisas que a gente ganha com isso. Primeiro que a gente fica com uma mente mais leve. Quando a gente adota o minimalismo, é uma forma de manter uma mente mais sã. Por quê? Porque a gente evita o acúmulo de pensamentos e preocupações desnecessárias. Assim, com um acúmulo menor de bens, de coisas, né? De coisas, de tranqueiras, como eu digo, na nossa vida, já facilita muito. Então a mente também descansa mais. Outra coisa é que menos coisas leva a mais experiências. Né? Quando se consome menos, sobra mais dinheiro no bolso. Isso é um fato também, né? Isso significa que vai ser possível fazer aquela viagem dos sonhos, né? Os minimalistas gostam de viajar, gente. Né? O que antes era mais difícil devido ao consumo desenfreado de coisas inúteis, desnecessárias. Né? Outra coisa, casa organizada, rotina mais saudável. Né? Uma vida organizada permite que você tenha mais tempo para si mesmo. Com a rotina mais leve, é possível viver com mais tranquilidade, aproveitar melhor o tempo. Então, uma casa com menos coisas também fica mais fácil até de ser limpa, né, gente? Toda aquela limpeza de fim de semana, aquela parte que é bem chata para a maioria das pessoas, né? Acho que é uma grande vantagem nisso o minimalismo. Dar valor às pessoas que realmente importam, porque perde menos tempo, né, se preocupando com opinião alheia, foca realmente nas pessoas que lhe fazem bem, tem mais tempo em todos os sentidos, então é possível viver uma vida mais autêntica e plena, já é algo espiritual, né? E aí vem o autoconhecimento, que ao se conhecer melhor é natural que se faça escolhas mais conscientes e alinhadas com seus valores. Isso resulta em escolhas futuras mais focadas no que realmente importa, proporcionando mais qualidade de vida e mais dinheiro no bolso. Esse é um detalhezinho importante hoje em dia, né, gente? Senão não tem condição, não faz sentido isso, né? Então tem música minimalista, tem literatura minimalista, né? Música, aquelas músicas mais tranquilinhas também, geralmente, ritmos até hipnóticos. Um pouco da música eletrônica também entra nesse nível que a gente chama de minimalismo. Da literatura tem desde o Ernest Hemingway, tem o Raymond Carver. Aqui no Brasil, Dalton Trevisan também é considerado nos seus mini-contos, mas eu não posso esquecer, né, de um poeta gaúcho que faleceu em 2019 com 89 anos, que acho que se encaixou muito nisso, eu conheci ele pessoalmente, que é o Horaci Dornelles. Ele foi vizinho do Caio Fernando Abreu na cidade de Santiago, né, Santiago do Boqueirão, como dizem no interior do Rio Grande do Sul. E ele escreveu poemas minimalistas e mínimos, né? Eram poucas sílabas, inclusive, e viveu uma vida muito simples. Eu visitei, né, ele na casa dele, muitos anos atrás, década de 90 ainda. E ele era incrivelmente minimalista. Tinha um telescópio, adorava os céus, então a gente conversava muitas coisas assim por horas, se fosse o caso. E faleceu, infelizmente, em 2019. Mas é alguém que eu tenho também lembranças do que é uma vida simples. Minha homenagem póstuma a ele, né? Horaci Dornelles, que quando eu lancei o meu primeiro livro em 2001, ele esteve presente no lançamento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se dispôs a ir lá para me assistir. Uma pessoa que já tinha a sua, digamos, fama consolidada como poeta, né? A cidade de Santiago é considerada a terra dos poetas, é a terra do Caio Fernando Abreu, por exemplo, dele mesmo. E eu me senti bastante lisonjeado com isso, por uma pessoa simples realmente como ele era. Minimalismo na decoração, gente, também existe isso, né?
Ali o que se faz? Criação de ambientes amplos, com poucos móveis, paleta cromática mais neutra. Essa forma de decorar traz leveza. Aliás, é uma das principais características da decoração minimalista, é a leveza. Diminui o quê? Nível de estresse, né? Mantém os cômodos só o necessário, não fica colocando coisa para preencher espaço, vamos dizer assim. Né? Isso aí só dá mais problema até para limpar, né, gente? A arte minimalista que surgiu lá nos anos 50, início dos 60, então também é chamada minimal art, tem a ver com isso também, né? Qual era a base disso? Era a síntese nas produções, só os elementos necessários, né? Formas simples, geométricas, puras, são as priorizadas aí. Né? E teve muitos artistas nesse sentido, como Saul Levitt, Frank Stella, Donald Judd, Robert Smithson. Mas é importante dizer que foi juntamente com esse movimento que começou a se pensar no minimalismo de forma mais filosófica e que influenciou a criação do minimalismo como estilo de vida, vestuário, decoração e demais expressões. Bom, isso aqui, seguir esse estilo parece difícil, né? Mas ele possui vantagens, né, gente? A gente elimina tudo que é excesso na nossa vida, se livra de objetos materiais também, situações desnecessárias que ocupam demais a nossa rotina. Então, quanto menos, melhor. É a nossa filosofia de quem é minimalista. A gente valoriza o pouco que tem. E uma sugestão que eu dou já de cara aqui nesse sentido, para quem quer seguir esse estilo, a primeira coisa, tirem as cacarias de casa. Eu de tempos em tempos faço isso com meus livros, com minhas roupas e objetos em geral. Aquelas quinquilharias, aquelas coisas até da cozinha que eu chamo de inutilidades domésticas, né, que o pessoal adora comprar e depois nunca mais usa, né? Eu dou um jeito, eu dou um fim nisso, como dizia um amigo meu. Não quero isso aqui. Então, é que no mundo onde o consumo é incentivado, né, gente, a todo momento, por meio de comerciais, influenciadores, né, seguir esse estilo é um ato de coragem. Afinal, pode ser um processo doloroso lutar contra todas as forças sociais que impõem o consumo exagerado. Eu, por exemplo, poucas pessoas se lembram, sabem, mas em 2016 eu me mudei de Porto Alegre para Florianópolis só com uma mochila, com algumas coisas, ou seja, eu reduzi ao mínimo e recomecei uma vida numa capital que eu queria. Tudo que representava coisas que tinham me prejudicado, que me fizeram mal, como no outro lugar, eu deixei para trás realmente. Até doei meus livros nesse sentido. Agora já tenho um monte de novo, quase 400, 500 ali, já tem uns que eu tenho que novamente doar, né? Mas foi uma grande libertação ali. Acho que foi o momento em que realmente eu entendi o que é ser minimalista e eu percebi que tinha uma bagagem dentro de mim. Essa sim foi comigo e é muito preciosa. Se a gente conseguir entender a bagagem interna que nós temos, nós não vamos sentir falta de nada nesse sentido, em relação a objetos, né? E nós vamos saber nos virar, nós vamos conseguir criar um lar em qualquer lugar. Eu acho que esse é um ponto. Até porque ser minimalista é muito mais do que ter objetos ou menos objetos dentro de casa, né? Tem mais a ver com cuidar da natureza, ter mais tempo para aproveitar a família, os amigos, né? E foi o que eu aprendi nesse tempo. Eu fiz muitas trilhas nesse tempo aqui em Florianópolis e fiz muitos amigos. Aí muitos deles estão aí, ainda fazemos trilhas, e amigos de todas as idades, desde gurizada, nova, até pessoas com mais de 70, 80 anos. Isso é bom, né? Então, quando a gente gasta menos, né? Menos tempo e dinheiro, na verdade, né? Indo compras, até é possível economizar para fazer um monte de coisas. Fiz montanhismo nesse tempo, foi algo muito incrível. Né? Não é uma moda passageira o minimalismo, gente. Né? Na verdade, toda a existência humana, em toda ela o minimalismo se faz presente. Por exemplo, monges budistas pregam um estilo de vida minimalista há muitos anos e acreditam no seu poder de influência numa vivência de qualidade. Com certeza. Esse estilo também não é nada radical, na verdade é algo comum, leve, prático. O minimalismo tem um impacto positivo quando se trata de diminuir resíduos de consumo no meio ambiente, por exemplo. Quando você deixa de comprar algo desnecessário, também deixa de descartá-lo, o que é muito interessante. Então, uma pessoa que segue esse estilo consegue chegar próximo a um estilo de vida de zero desperdício. Próximo. Né? Atitudes assim ajudam a reduzir o
lixo no planeta também, né? Por exemplo, uma roupa como essa aqui, que dura mais tempo, vai demorar mais tempo para ser descartada e vai impactar menos na natureza. Esse é um exemplo bem claro, assim como para qualquer outro produto, né, de qualidade. Então, se cada indivíduo optar em viver apenas com o básico para a sua vida, o meio ambiente não sofrerá mais com a alta demanda de seus recursos, né? Já que não vai ser preciso produzir em quantidades exageradas. Esse é um outro elemento importante, né? Então, quais seriam os benefícios assim, de se ter esse estilo de vida minimalista? Bom, vamos lá. Menos objetos em casa, menos desarrumação, menos tempo gasto na limpeza. Isso já liberta muita gente. Por exemplo, estudantes que estudam e trabalham a semana inteira e no fim de semana querem descansar e tem que limpar ali. Também permite que a pessoa foque em suas prioridades. Até porque sobra mais tempo, sempre vai ser a consequência aí, né? Uma vida minimalista com menos bagunça reduz o estresse psicológico por ter menos bagunça, segundo um estudo de 2009. Um estilo de vida minimalista também tem impacto nas finanças e permite que a pessoa consiga economizar dinheiro. Quem é que ainda consegue hoje em dia? Pois é, reduz o desperdício, mais produtividade, já que não é preciso gastar tempo em coisas desnecessárias, mais tempo com a família também, amigos, né, companheiros. Aprender que não é preciso muito para ser feliz, pelo menos não com coisas exageradas, dispensáveis. Né? Possuir objetos de alta qualidade, bom, menos é melhor e o melhor é melhor. Não se apegar aos bens materiais mesmo assim. Não é porque a gente tem coisas de alta qualidade, é para elas durarem mais, não por qualquer ostentação. Aí que também tem a questão, né? Mais tempo para descansar também vai surgir, né? Viver em lugares menores também, né? Ou se desprender da vida em um lugar só. Essa que é a questão, né? Bom, aí tem outras dicas que a gente pode dar mais especificamente. Por exemplo, qualidade na compra e não quantidade, né? Então esse estilo minimalista não acaba completamente com as compras. Elas continuam existindo. Só que são compras mais duradouras, de boa qualidade. Né? Se escolhe um produto não pelo preço, mas pela qualidade também. É o exemplo que eu mostrei, né, dessas camisetas aqui. Um bom produto que vai durar muito tempo é atemporal, principalmente roupas, no caso do minimalismo, é a chave para evitar o consumo recorrente. Tudo aquilo que é descartável o tempo todo acaba causando um grande impacto na natureza. Né, gente? A gente sabe como as coisas estão hoje em dia. Invista em objetos reutilizáveis. Esse é um conselho muito bom. Né? Quando a gente comprar utensílios para casa, a rotina que eu chamo de inutilidades domésticas, né? Procure aqueles que podem ser reutilizados, aqueles que realmente vão ser úteis para vocês, né? Tem gente que, por exemplo, adota nesse processo o seu próprio copo quando vai para alguns lugares, para não ter que estar usando aqueles copos descartáveis, assim. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo bem legal. Esse meu copo aqui, que eu ganhei de presente do meu amigo André, eu uso, levo, ele tem a tampinha, né? Eu posso levar ele para qualquer lugar, até para as trilhas, ou nem só para trilhas. Eu acabo levando ele para eventos. Outra que se for uma água gelada ele mantém, seja o que for, ele mantém, né, gente? Esse é um exemplo. É um copinho muito adequado para minimalistas, porque eu posso levar ele na minha mochila para qualquer lugar. E nem vou querer saber de copo descartável. Não vou descartar nada em relação a isso, em nenhum evento. E o que acontece? A natureza agradece, gente. Né? Então, por exemplo, sacola de plástico do mercado, use ecobags. A gente tem algumas aqui que a gente usa, né, quando vai aqui pertinho, nas feiras ecológicas, né, ecológicas também, né, não precisa desses plásticos que o pessoal geralmente quer. Então, reutilizar o que poderia, né, ser desperdiçado. Isso eu faço bastante. Utilizo muita coisa que seria desperdiçada. Até para as minhas plantinhas ali, algumas coisas eu reciclo mesmo. Então, quando a gente vai arrumar a casa, também tem que verificar essa possibilidade de reciclar alguns materiais que a gente acabaria descartando. Valorizar a experiência, gente, isso é uma outra coisa importante. Para quem vive um estilo de vida minimalista, valorização das experiências é muito importante. Para a gente, o mais importante não é ter carro,
roupas e celulares mais caros, e sim experiências incríveis. Eu hoje até nem uso o carro, já dirigi quando eu morava em Porto Alegre. Hoje eu abdiquei do carro pelos vários impactos que ele tem. Além de ser, né, caro, a manutenção é cara, a gasolina é cara, tudo acaba sendo assim um gasto desnecessário quando a gente tem outros meios mais baratos que vão nos dar menos estresse hoje em dia, né, do que ter um carro. Eu senti esse impacto, já passei por essa experiência e tomei essa decisão quando me mudei para Florianópolis, que é uma cidade bem mais tranquila, tem muitas trilhas, natureza, que convida a trilha, ao caminhar. Então, a gente prefere investir, por exemplo, cursos, viagens, coisas que vão agregar trilhas, aventuras, viagens a lugares tranquilos também, né? Com pouca bagagem, inclusive, faz muita diferença. Então, não compre produtos desnecessários. A primeira coisa, eu realmente preciso disso? Faça essa pergunta. Não sei, talvez eu não vá usar, não compre. Eu tenho feito muito disso, né? Há bastante tempo já, né? Por quê? Porque as compras desnecessárias, elas geram resíduos. Aumenta mais ainda o desperdício isso. Além de se gastar dinheiro, né, que poderia ser usado para outras coisas mais úteis. Então, aprenda a apreciar o que já tem. Esse é um ponto. Não é necessariamente aquela gratidão, gratiloso. Ser grato pelo que tem também é importante, mas não nesse sentido. Mas a apreciação, apreciar as coisas que se tem, que são boas, avaliar, não achar que o que você tem é menor do que os outros têm, né? Então para de ficar olhando em redes sociais o que os outros têm, querer desejar isso. Avalie o que você tem, né? E utilize isso, aproveite isso. Isso pode ajudar bastante, né? Nesse processo de se tornar uma pessoa minimalista, né? Até porque vai reduzir aquela vontade de gastar dinheiro demasiadamente, por compulsão. Outra coisa importante, que é até um conselho bem budista de 2.500 anos, que faz parte da filosofia minimalista, é deixar de lado o que não se pode controlar. O Buda disse, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que nada está sob controle. E a má notícia, nada está sob controle. Então, é a aceitação de que nada está sob controle. Né? O que nós vamos fazer? Fazemos as coisas com aquilo que nós temos. Não vamos ficar nos lamentando, né? Porque não posso ter a roupa da moda, o celular da moda, o carro da moda. Não, aproveite o que você já tem e aí vá fazendo um futuro mais adequado nesse sentido, né? Na verdade, ter esse estilo de vida minimalista implica em reduzir os bens somente ao que é necessário, de alguma forma transcender o material, que já é uma atitude espiritual, gente, independente da prática espiritual de você. Aliás, falamos de uma filosofia vivida e defendida ao longo da história, né? Desde os antigos filósofos gregos até os mestres do Zen budismo, é importante que se diga, né? Hoje o estilo de vida minimalista é tão atraente porque é uma espécie de criptonita para essas pessoas que formam o círculo trabalho, dinheiro, consumo, trabalho, dinheiro, consumo, trabalho, dinheiro, consumo. Deu, né? Não, não é assim. Né? E as pessoas estão começando a se influenciar por isso, né? No final da história. Parte da atração do minimalismo é o seu lado espiritual, eu diria, então, nesse sentido. Sim. E a esperança de que seja bom para o nosso lado espiritual, né? Que é esse sentimento que foi deixado um pouco de lado com a perda da influência da religião na sociedade. Além disso, a vida minimalista também está relacionada com a consciência social, gente. Escolher o que vamos comprar, né? Envolve o que não comprar aquelas empresas que não respeitam condições de trabalho dignas, por exemplo. Redução do consumo de recursos naturais, diminuir poluição, consumo de energia, toda aquela consciência social que nós falamos bastante até em outros vídeos aqui, né? Porque a nossa vida parece muito caótica, imprevisível, né? Muita gente tem emprego dos quais não gosta, acaba comprando tudo que a publicidade torna popular e que são coisas descartáveis, que estragam já na primeira lavada ou já estraga, queima produtos eletrônicos, por exemplo. Aquela coisa que nós já sabemos. Né? A gente come alimentos que não têm valor real nutricionalmente, acabam prejudicando a nossa saúde ao longo do tempo. Tudo isso está fora da filosofia minimalista, gente. Né?
Então a gente pode começar a mudar isso pelas nossas próprias escolhas, né, nesse sentido. Então a ideia-chave do minimalismo é se livrar daquilo que não agrega valor à nossa vida, eliminando a desordem, distrações e até relacionamentos não saudáveis de todos os tipos, né? Então abrir mais espaço para as coisas essenciais e para o nosso bem-estar, como criatividade, amor, diversão. Como é que a gente pode alcançar isso? Dou algumas dicas aqui. Deixe de lado o que não lhe faz bem. Primeira coisa, livre-se de tudo que atrapalha o caminho, tudo que distrai, tudo que faz perder a concentração. Livrar-se de tudo que tira calma e clareza é importante. Ficar só com o que realmente contribui para o bem-estar. Primeiro ponto. Outro, não comprar o que não precisa, gente. Não se deixe enganar pela propaganda maçante, pela moda, pela opinião dos outros, simplesmente. Não façam isso como se fossem robozinhos, por favor. Até porque ter mais coisas não vai me deixar feliz, de jeito nenhum, né? A gente pode ter o suficiente com muito menos coisas do que nós já temos, podem ter certeza disso. Não? Os produtos supérfluos não melhoram o nosso bem-estar, gente. Aprendam isso, ok? É só uma gratificação momentânea, né? E logo desaparece, o que piora nosso estado psicológico, inclusive. Valorize todas as coisas que já tem. Não tira o foco do que já tem para se concentrar naquilo que falta, até para ter inveja disso, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E se está faltando algo importante, aí corra atrás. Porque isso também é importante, né? Não significa aceitar a miséria, por exemplo. Pelo contrário, ser simples, ter o pouco, não significa ser miserável. Não tem nada a ver com isso. É não excesso. Não é carestia. É não excesso. Sem excesso. Não é pobreza nem carestia. Ou seja, uma pessoa rica pode ser minimalista, sem nenhum problema. E uma pessoa que não seja rica, né, também pode. Então não faz diferença. Ok? Minimize as distrações digitais. Né? Isso é uma coisa meio difícil cada vez mais, eu diria, né, no final da história. Né? Porque e-mail, para mim é tão usado mais, né, no final da história. Mensagens instantâneas que vem lá pelos aplicativos, redes sociais em geral, navegação recreativa, né, entendo como quiser. Tudo isso distrai e faz perder o foco, a atenção no momento presente. Não quer dizer que vocês não vão mais fazer isso, até o trabalho de vocês às vezes exige isso, como é o meu caso aqui, que trabalho muito com a internet, tenho que estar vendo e-mail, mensagem instantânea, tem redes sociais e tudo mais, né? Mas é bom usar a mídia digital de forma consciente, mantendo os relacionamentos com outras pessoas sob controle. Aliás, a gente que está mais na linha de frente, dentro da internet, acaba tendo que aprender isso, né? Colocar os relacionamentos com as outras pessoas sob controle. É bom que todos aprendessem isso. Né? Melhorar os relacionamentos com os outros é uma outra dica. Na era da internet, que facilita a interconexão, né, com todos, estamos cada vez mais desconectados. Até já falei sobre isso em outros vídeos. Faltam-nos verdadeiros relacionamentos humanos, vamos dizer assim. Relacionamentos reais, realmente. Em profundidade, estou falando, nem só na presença física. Né? E é bom que a gente faça as coisas uma de cada vez. Isso também faz parte do minimalismo. Por quê? O minimalismo é viver focado. Aproveitar o máximo de cada momento. Se você se sentou numa mesa para conversar com um amigo ou uma amiga, você não deixa o celular ligado, não fica toda hora checando o celular, você dá atenção para esse amigo. Nem estou falando dentro de casa, né, gente, quando está almoçando, jantando com as pessoas próximas. Você dá atenção àquele amigo, ouve aquele amigo. Então, se tem uma questão mais genuína aí, né? Porque se a gente estiver o tempo todo distraído, em multitarefas, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí vai poder se concentrar nos objetivos importantes. Né? Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas acaba tendo um grande número de metas, né? Aquelas listas, inclusive de início do ano que quer atingir, mas não consegue. Já o minimalista tem um propósito claro, né? A gente tem que descobrir as poucas coisas que mais nos interessam e aí nos dedicamos a elas. Esse é o ponto. Também cuidar do corpo e da mente, saúde é ponto de partida para desfrutar a vida, né? Fazer esportes mesmo, meditação, exercício, alimentação, sono, os 3 elementos chaves nesse sentido. Quer fazer yoga, faz yoga, né? E assim vai. Atenção plena está ligada a isso também como uma dica que tem a ver com
uma mente calma e tranquila, então meditação seria bem interessante nesse sentido, né? A mindfulness, isso também pode ser usado, meditação budista, seja lá o que vocês quiserem, né? Isso dá uma consciência mais tranquila para vocês. Acho que isso é um ponto muito legal. Né? Algumas outras maneiras assim que a gente poderia usar, né? O minimalismo ele cria prioridades, gente. Como dizia Joshua Becker, o minimalismo é a promoção intencional das coisas que têm mais valor e da remoção de qualquer coisa que nos distrai. Pois é. Isso vai ter um impacto até nas atividades sociais de vocês. Vocês vão fazer um cálculo antes se vale a pena aquela determinada atividade, o quanto ela vai impactar na saúde mental de vocês, na ecologia mental de vocês como um todo, né? E às vezes não vale a pena. Talvez alguns achem que vocês estão sendo meio arrogantes quanto a isso, mas não é. A paz de vocês, essa tranquilidade tem que ter um valor muito alto. A paz interior de vocês tem que ser tratada como uma commodity cara na vida de vocês. Tão cara como o petróleo para o mundo físico. Ou seja, vocês não vão deixar isso atrapalhar a vida de vocês. Né? O minimalismo, por exemplo, ele desafia as coisas que nos ferem. Né? Então, quando a gente vai removendo a desordem, a gente simplifica o nosso tempo, as intenções, o que é prejudicial para a gente, né? Isso vai se mostrando aquilo que não é bom para nós. Desde, sei lá, que tipo de filmes nós olhamos, os meios de comunicação, os espaços desordenados de vida, política, mídia social, até a falta de uma solidão regular, não no mau sentido da palavra, mas estar sozinho consigo mesmo pode ser muito saudável para muita gente. É quase um processo de cura isso, né? Então ele também cria espaço, né? Então o minimalismo, assim como a meditação, aliás, eles são muito parecidos, cria um espaço mental, físico, financeiro, emocional, espiritualidade, né? O espaço em branco do minimalismo ele promove esse tipo de cura interna, vamos dizer assim, em todos os aspectos da vida. Ele também remove a pressão de impressionar, aquela vontade de ostentar, se mostrar superior, se mostrar rico, eu tenho, você não tem. Isso não faz parte da nossa vida. Não tem nada a provar nem impressionar ninguém. E ao mesmo tempo, daí, o que o minimalismo faz com as nossas crenças? Mostra quais são insalubres. Né? Aquelas que acabam não sendo saudáveis para a nossa vida. Né? E que acabam... São atitudes que a gente tem que praticamente são autoflagelantes. A gente se boicota, digamos assim. Também remove pertences que são onerosos, né? Redução do lixo, que é a base do minimalismo. Excesso de itens de valor sentimental, né? Até impraticável, tem gente que é muito acumuladora disso. Não vou botar fora porque é sentimental. Eu já convivi com pessoas acumuladoras e sei como é que é. É terrível. É o oposto do minimalismo, gente. Aí começa a ser muito tóxico, na verdade, né? Esse tipo de atitude. Então o minimalismo ele acaba simplificando todas as coisas. Menos coisa em casa, menos coisa na mente, menos até nos calendários, a gente consegue lidar com o complicado. Essa simplificação nos prepara para a vida, quando ela inevitavelmente acontece. Também lembramos de quem somos, e isso é uma coisa mais espiritual, né? É saber quem a gente é. Não estou falando assim no sentido tão espiritual religioso, nem nova era, não nada nesse sentido, mas saber o seu próprio valor, seu propósito, seus talentos, suas falhas, né? Com uma clareza que não é nem arrogante nem depreciativa, sabe? Alguma coisa assim bem essencial mesmo. Aceitar como se é. Se aceite como é. Se não, porque o que não quer, modifique, né? Mas não vai se aceitar por pertences físicos ou padrão cultural, até físico, que seja irrealista. Né? Isso é importante você ver onde é que está o seu valor. Todo mundo tem. Então aí o minimalismo acaba redefinindo o que nos é suficiente. Não mais do que isso. Não mais do que isso. E ele traz nossas próprias necessidades para frente, sem egoísmo. Então, Parker Palmer disse o seguinte sobre isso: autocuidado nunca é um ato egoísta. É simplesmente uma boa administração do único presente que eu tenho,
o presente que foi colocado na Terra para oferecer aos outros. Sempre que podemos ouvir o verdadeiro eu e dar o cuidado que ele merece, nós devemos fazê-lo. Não só para nós, mas para os muitos outros cujas vidas tocamos. Pois é. E por isso mesmo, o minimalismo nos inspira criatividade. E abundância inspira pouco, mas a escassez exige inovação, né? Projetando a vida que se quer, eliminando tudo que não é importante. Aí o cuidado prático e criativo do nosso eu interior vai acontecer. Esse é um ponto. É mais criatividade que abundância no sentido material da coisa. Mas a criatividade tem uma abundância natural nela, né? Que não é ostentatória, não é material. E isso é muito importante. Então, no final da história, o minimalismo ele reforça o nosso propósito, as nossas paixões. Esse é, de certa forma, um poder de cura que o minimalismo tem, que é a liberdade de sermos nós mesmos. Podemos levar até o nosso propósito e paixão, né, com alegria altruísta e gratidão para oferecer a nosso eu interno, nosso lado mais profundo, sem impedimentos para o mundo. Então essa ideia de liberdade está até aqui na camiseta, né, que eu mostrei da Azul agora há pouco. Conquiste sua liberdade. Então todas essas características que eu falei disso, né, do minimalismo ali aparecem aqui, né, nesse... Tem até aqui o logo deles que me mandaram. Tem aqui para vocês terem uma ideia. Conquiste sua liberdade. Muito importante, né? Isso tudo. É isso. Quando eu falo em conquiste sua liberdade, não estou falando de modo ideológico, de coisas que vocês já viram aí, dos negacionistas daqui e dali. Estou falando daquela liberdade nossa, interna, que não prejudica ninguém, nem a nós, nem aos outros, que pelo contrário beneficia o planeta, porque nós não consumimos em excesso, não descartamos em excesso, não poluímos o planeta. Olha que liberdade interessante essa, né? Maravilhosa no final da história. Ainda causa benefícios para o planeta. A nossa liberdade pessoal dessas escolhas minimalistas, gente. Então, eu, ao longo da vida, fui aprendendo isso. Quanto menos se tem, quando vocês mudam de casa, vocês veem o quanto que isso é valoroso e quanto mais quinquilharia vocês juntam. Toda vez que vocês se mudam de imóvel, vocês veem o quanto é complicado, né? Eu já mudei algumas vezes na minha vida ou ajudei pessoas e via quanta quinquilharia elas queriam levar junto, que depois iam ficar, já estavam intocadas num lugar sem utilização. Elas só queriam levar embora para intocar num outro lugar e continuar sem utilização. Me digam qual é o propósito disso, senão um problema ali de acumulação mesmo. É um estado emocional, não tem realidade, não tem utilidade. Então não é minimalista, gente. Não tem como ser minimalista. Né? Então era isso que eu queria colocar para vocês sobre o lado espiritual do ser minimalista. A pessoa que tem um pendor espiritual, independente de qual seja, né, mas que gosta de meditar, gosta de esportes, gosta de natureza, ela tende também a simplificar as coisas. Ela não vai ser uma acumuladora. A sua roupa, né, como eu disse também, vai refletir aquela liberdade que ela quer. Por isso que tem que ser uma roupa que não incomode, calçados também que não incomodem. Todas as roupas, né, que no final deem certo conforto para elas. As roupas de trilhas até tendem a ser assim, porque o aventureiro precisa desse conforto para conseguir fazer a trilha sem que a roupa machuque ele durante o trabalho, né, só durante a aventura, ou acabe causando algum problema maior, um acidente. Então, também tem essas características aí. Então a gente acaba se preocupando mais com itens que tenham qualidade, que tenham uma boa funcionalidade, em que o preço não é o maior dos problemas, desde que a qualidade esteja garantida. Esse é o ponto. E é isso que eu recomendo para vocês, gente. Recomendo realmente para vocês. Ok? Bom, gente, quem gostou desse nosso vídeo, né? Eu posso falar sobre isso outras vezes, se vocês quiserem, né? Dá aquela curtida na nossa live, né? Esse vídeo é gravado, né? Não é uma live. Curtindo, compartilhando, se inscrevendo.
essas 3 formas não custam nada, vocês podem fazer imediatamente, pessoal. Podem se tornar membros do nosso canal também, isso nos ajuda muito. Fazer um valeu demais depois que o vídeo está aqui, né? Terminou, estreou. Ou um Pix em qualquer valor pela nossa chave Pix pstekel@gmail.com, pessoal. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar. Quem puder nos seguir nas redes, quem quiser, aqui está, né, meu Instagram, @pstekel, Threads Pstekel, TikTok, paulo.stekel, XX, antigo Twitter, _Pstekel, youtube.com/paulostekel, facebook.com/canal Paulo Stekel e o meu e-mail pstekel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Fico completamente à disposição de vocês. Era isso que eu tinha para este momento. Essa vida mais simples, que pode ser um estilo de vida, uma filosofia de vida, um estilo espiritual de vida. Na verdade é esse o ponto que importa aqui. E repensem, pensem, não quer dizer que vocês têm que fazer tudo isso que foi dito aqui, mas aquilo que vocês conseguirem fazer, redução do lixo porque é menos itens, nem tanta roupa, nem tantos calçados, nem tanta coisa que vocês não usam. Eu a cada 6 meses ou até menos estou fazendo limpa nas minhas coisas. Até porque toda vez que eu me mudo eu não gosto dessa quinquilharia toda. Tem gente que é acumuladora, eu não sou e não gosto. Então, gente, é isso. Repensem e vejam como vocês podem ajudar o planeta com esse tipo de coisa também. Ok? Bom, era isso que eu tinha para vocês neste momento. Até um próximo vídeo, pessoal.